Valdo, eu estou aqui na escola, né, no 76, desde 2005, né, fui professor da educação de jovens e adultos à noite por muito tempo, e depois vim para o diurno, né, trabalhando principalmente com os segundos e terceiros anos, né, então eu estava trabalhando com as séries finais aí do ensino médio, e aí ano passado, desculpa, esse ano, né, eu comecei a trabalhar só com o ensino do primeiro ano e algumas turmas do segundo, mas exclusivamente para o primeiro ano. Então, eu estou retomando aí, né, a ideia de trabalhar com os anos iniciais do ensino médio. Então, vocês estão sendo a turma aí que estão tendo a loucura de ser minha cobaia novamente aí das primeiras séries. Espero que, assim como o pessoal do primeiro JK, vocês tenham bastante proveito nas limitações que a gente tem, mas que a gente possa utilizar essas plataformas até voltar para a aula presencial de um modo mais interessante para a gente poder retomar o hábito de estudo, né, nessa forma de organização que a gente tem hoje, que para muitos pode ser estranha, mas é aquela ideia, a nossa capacidade humana de se adaptar é fantástica, a nossa inteligência também, então, basta um pouco do querer, basta um pouco da vontade, basta um pouco de utilizar as estratégias que a gente tem aqui no nosso cérebro, né? Se você consegue aprender a jogar seus jogos online, vendo vídeo no YouTube, se você consegue fazer receitas, vendo o povo fazendo isso nas redes sociais, né? Se você aprende a se maquiar, por que não aprender também a estudar, né? Essas coisas que a gente tem como conteúdos, como exercícios, como atividades dentro, né, das plataformas voltadas para a escola. Então, nossa capacidade humana é fantástica, basta a gente começar a utilizá-las da melhor forma possível para a gente poder se dar bem. O que não pode é ficar naquilo que a gente comentava no encontro passado, né, na ideia do que a gente chamava de senso comum, né, de todo mundo achar ruim, todo mundo reclamar, é chato, é bobo, ah, é diferente, mas o senso comum muitas vezes te neutraliza, né, e poda a tua criatividade, poda a tua capacidade, e por isso que quando a gente fala de uma ciência como a sociologia, que tenta analisar como é que as pessoas se relacionam, como é que eles se reúnem para lutar pelos seus ideais, como é que as pessoas se organizam dentro de uma comunidade, quais são as formas de organização desse grupo social. É claro que quando a gente trabalha de modo mais científico, a gente consegue apontar algumas alternativas de mudança, né, para essa realidade, alternativas de mudar essa perspectiva, inclusive na cabeça, né, essa forma da gente ver o mundo, que muitas vezes é meio negativo, porque os meios de comunicação fazem muitas vezes isso com a gente, deixa a gente desanimado, né, a gente vê o discurso de alguns políticos, a gente fica desanimado, se a gente vê o discurso que a galera publica nas redes sociais, aí a gente se lasca, porque é muito desânimo, muito pessimismo acumulado, e aí é complicado para nós, tá bom? Então, por favor, se vocês tiverem essa capacidade, quererem, né, continuar os estudos de vocês, façam um favor para vocês mesmos, que é a ideia de dar mais valor à inteligência, às capacidades que você tem. Né? Vocês são impressionantes para isso, vocês são novos no sentido de idade, então o cérebro está, os neurônios em plena atividade de explosão ali, vocês são uma bomba atômica de inteligência, então é só canalizar essa energia boa para coisas boas também, inclusive para estudar. Então, a minha disciplina, né, no caso, o componente curricular de sociologia, para muitos aí é uma matéria nova, né, então, como eu falava para vocês, o nosso viés de pesquisa tem a ver mais com essa realidade de tentar entender as relações, como acontecem, as relações entre as pessoas, como é que as pessoas se associam, não tanto se importando, por exemplo, com outras áreas sociais que pesquisam, por exemplo, no caso da história, né, os grandes fatos da história que marcaram e mudaram a sociedade,
não pensando, por exemplo, na estrutura geopolítica do brasileiro. É claro que a gente vai lá e volta, mas o que fundamenta mais para a gente são todas as relações que acontecem com as pessoas diante desses fatos históricos, diante das limitações territoriais. Então, em sociologia, a gente busca trabalhar, na verdade, como é que as pessoas se relacionam, né? Como é possível a Sara, o Pedro, a Luísa estarem aqui dentro de uma plataforma e, mesmo assim, viverem em comunidade, mesmo assim, se respeitarem, mesmo assim, escutarem um cara que está aqui do outro lado, um baixinho invocado, falando, e vocês atribuem a ele o nome de professor, né? E vocês dão, de certo modo, garantia, validade, vocês acreditam naquilo que ele está falando, porque vocês, de repente, julgam que esse é um valor que vai te ajudar a desenvolver suas capacidades intelectuais, a aprender alguma coisa. Então, nós estamos mais preocupados na área de sociologia em entender esse entorno, esse conjunto de elementos que fazem a vida social ter, de certo modo, credibilidade. É claro que você tem, por outro lado, os problemas sociais que afetam, você tem certos empecilhos dentro da sociedade relacionados à estrutura política, à estrutura social, mas que essas coisas também viram elementos de análise dentro da sociologia para que a gente possa construir, é claro, uma sociedade melhor, um mundo melhor, sempre nessa perspectiva de visualizar algo de bom para que essa sociedade melhore na sua estrutura. Então, esse é vamos dizer, o cerne daquilo que a gente vai chamar de estudar sociologia, né? Então, ela traz uma perspectiva que não é simplesmente ser um fofoqueiro, igual muitas vezes a gente tem gente postando coisa no YouTube, no Instagram, ou até mesmo, às vezes, em alguns noticiários da televisão que fazem análises, muitas vezes, muito superficiais das realidades que acontecem e acabam manipulando grande parte da população. Então, a ideia é que a gente pesquise cientificamente, faça análises mais coerentes, aplique técnicas mais coerentes, né, para poder coletar dados e entender essa realidade, do que simplesmente vislumbrar ali as matérias de jornais e acreditar que aquilo ali é simplesmente uma verdade absoluta, né? Então, você não pode jogar aquilo como determinante para uma avaliação científica da sociedade, porque muitas vezes tem muitas tendências ideológicas, tem muita interesses em voga, né, tanto em qualquer discurso, não só dos meios de comunicação, mas se vocês observarem os discursos políticos, né, os discursos, muitas vezes, de autoridades que hoje representam, né, o povo brasileiro a partir daquilo que a gente chama do voto, né? Então, a democracia abre espaço para muitas visões, só que muitas vezes essas visões podem ser manipuladas e, caso a gente não adquira ferramentas para poder filtrar isso, a gente acaba também sendo manipulado e indo para o mesmo caminho, né? Então, não é simplesmente discursos que a gente pode levar em consideração para fazer uma análise clara da sociedade. A gente precisa observar um conjunto de elementos ali dentro daquela sociedade, e por isso hoje eu estou propondo para vocês aí, dentro desse quadro, uma perspectiva de pensar numa técnica de análise de conjuntura, que tem a ver com técnica, tem a ver com uma forma de fazer alguma coisa, uma forma de fazer uma pesquisa, uma forma de preparar uma fala, né, uma ação que de repente vai me ajudar a fazer uma análise. O que é análise? Coleta de dados, análise de perspectivas, análise de fatos, para poder ter uma ideia de conjunto, ou seja, então essa conjuntura que a gente chama, né, tem a ver com essa capacidade que a gente tem de fazer um retrato dinâmico aí da realidade social, da realidade das pessoas, através de uma pesquisa, através de uma estrutura de conhecimento que vai nos dar uma base mais coerente para falar da realidade social, né? Eu não posso simplesmente, por exemplo, observar as fotos de vocês aqui dentro do Meet e considerar que está todo mundo bem, né? Porque você começa a perceber algumas coisas que seguem padrões, né? Como, por exemplo, né, a perspectiva de que, seja nas redes sociais, Instagram, Facebook, é muito difícil você encontrar gente triste, né? É muito difícil você encontrar gente que tira foto das suas
tristezas, dos seus momentos de falta de vontade, né? O que a gente faz muitas vezes? Posta momentos de sucesso, momentos de alegria, momentos de prazer, e isso, de certo modo, nos identifica como um grupo social que muitas vezes esconde uma realidade, ok? Que a gente, de repente, disfarça através das fotos uma imagem que nem sempre é a realidade, né? Então, quando eu estou pensando numa análise de conjuntura, eu quero mergulhar naquela realidade social para descobrir realmente quem ela é, né? Porque se eu for pegar aqui, por exemplo, a Sara, né? A Sara postou uma fotografia muito interessante, aí eu fico olhando a vermelhidão dos lábios dela, fico pensando, será que ela botou um filtro? Por quê? Porque virou uma tendência, por exemplo, do Instagram, todo mundo postar foto com filtro. O que é que o filtro faz? Se vocês perceberem, a minha idade está aqui, ó, cheia de marcas, né? Mas quando eu coloco alguns filtros, né, isso disfarça. Então, dá para disfarçar tudo hoje, desde cor de cabelo, até cor dos olhos, até maquiagem. Você não precisa fazer maquiagem real, você faz uma maquiagem digital. E é esse problema que a gente tem quando analisa um grupo social. A gente precisa identificar, né, e observar, quando a gente fala de retrato, é a imagem que aquele grupo social está vendendo para a gente poder compreender a realidade social, ok? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguma dúvida? Perfeitamente, professor, pode prosseguir. Se tiver estranho aí, me falem, tá, gente? Se quiserem fazer pergunta também, pode fazer. Mas a ideia é que a gente perceba que a realidade social, ela tem múltiplas faces. Ela não é simplesmente gerada, vamos dizer assim, do acaso, né? Ela, por nós nos relacionarmos, muitas vezes, nós temos ali nosso jeito, né? Nosso jeitinho, muitas vezes, de seduzir, nosso jeitinho, muitas vezes, de compartilhar as coisas com as pessoas, nosso jeitinho de interagir com as pessoas, e muitas vezes esse jeitinho interage muito mais na realidade das pessoas do que simplesmente aquilo que nós realmente somos. Então, por exemplo, eu posso, de repente, ser um péssimo professor para dar aula, né? Eu não sei o conteúdo direito, de repente eu posso não saber todas as coisas direito, mas de repente eu trato vocês bem, eu trato vocês na maior tranquilidade. Muitas vezes vocês me respeitam mais pelo jeito que eu trato vocês do que pelo conteúdo que eu tenho para expor. Por exemplo, eu tive muitos professores que para mim eram assim, excelentes em conteúdos, mas não sabiam se relacionar conosco, né, com os alunos. Então, assim, muitas vezes eu via professor mandar eu calar a boca na sala de aula, né, professor que falava, olha, você não vale, não sabe nada, não vai aprender nada na vida. Então, quando ele falava isso, não me importava o conteúdo que ele tinha para me passar, porque o fundamental é que ele não sabia se relacionar comigo, isso me magoava e isso acabava não me abrindo portas para aprender, né? Não adiantava ele ter muitos conteúdos, mas ele não sabia se relacionar. Então, eu começo a perceber que, na realidade social, a gente tem essas dinâmicas, né? Por exemplo, muitas vezes o pai da gente, né, ele não sabe expressar o amor que tem pela gente, pelo carinho que tem pela gente, porque tem várias realidades que compreendem essas inter-relações que formam esse todo, nesse conjunto de, poxa, um pai que sai para trabalhar, que está cansado, de que houve um patrão chato o dia inteiro, chega em casa, tem um monte de conta para pagar, tem comida para dar para vocês, além do mais, tem seus interesses ainda de querer isso, querer aquilo. Então, quando você começa a perceber, você começa a entender que existem várias inter-relações relacionadas ali, por exemplo, com a vida do seu pai, né? Assim como tinha com a minha, né? Com o meu pai, né? O meu pai vivia trabalhando, mas o conjunto de elementos que interferiam na nossa relação ali de amizade mesmo, de paternidade, respeito ao filho, eu atribuía sempre a ideia de que alguém que está cuidando da casa, cuidando de trabalhar para conseguir manter a casa. Então, eu não posso simplesmente fazer um mapa, descrever essa realidade só pelo lado da moeda, né? Eu preciso perceber esse mapa que permeia o caminho que as pessoas vão percorrendo. Então, por exemplo, qual é o mapa que fez a gente chegar até aqui nesse encontro?
né, aqui nesse Meet, né, a gente tem todo um clima da pandemia, tem todo um clima de tensão em relação à nossa saúde, tem todo um clima de pressão social em função de uma nova variante desse vírus que pode matar pessoas, contaminar pessoas mais rápidas e pessoas sem a imunidade acabam morrendo mais rápido. Então, você tem aqui uma total clima de tensão. Então, eu vou fazendo essas inter-relações à medida que eu vou analisando os fatos. Eu não posso olhar simplesmente pelo lado da moeda. Por quê? Eu vou pegar uma moedinha aqui para vocês verem uma coisa fantástica, né? Quando eu falo em moeda, eu estou falando de coisa desse tipo aqui. Eu tenho aqui uma moeda de 50 centavos, ok? Tranquilo? Todo mundo já viu uma, não já? Então, nós temos aqui uma brincadeira que é simples quando você pega uma moeda dessa aqui, nossa, de 50 centavos, ok? Atual, bem atual mesmo. Essa moeda, ela tem quantas faces? 2. Tem certeza? A Como gente você tá vendo a moeda? a gente está acostumado a jogar a moeda para cima e para baixo e falar assim, Ela tem cara e coroa. caro ou coroa. É assim? Ó, tá lá, né? Mas quando a gente vê a moeda de 50 centavos, principalmente, eu estou tentando pegar aqui a imagem dela de lado, né? Vocês observem que ela tem uma bordazinha bem aqui, não tem? Né? Logo abaixo aí Nessa bordazinha tem escrito assim, ordem e progresso. Quem nunca viu essa moeda, e eu estou tentando encontrar aqui, ó. Né? Nessa imagem fica mais clara para a gente. Né? Está escrito ordem e progresso. Ou seja, uma moeda não tem só cara e coroa, ela tem uma outra dimensão, né? É uma terceira dimensão. Então, eu não posso, por exemplo, quando eu estou brincando aqui com a moeda, mas quando eu estou analisando um grupo social, eu não posso analisar simplesmente, por exemplo, pela forma como vocês se apresentam aqui no Meet, né? Porque senão tem muita gente que está caladinha aqui, não fala nada, né? Nem só tudo escreve, tudo tímido. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar a participação de vocês. Imagina, se tivesse ponto de participação, eu vou analisar a participação de vocês como? Só pelo que vocês apresentam aqui no Meet? Sendo assim, alguns iam ficar prejudicados, né? Por exemplo, eu nunca ouvi a voz do Rian. Então, eu vou, na minha avaliação aqui, eu vou chegar e vou fazer o quê? Vou tirar a pontuação do Rian, porque eu considero que o Rian não participa das coisas. Então, observa como é complicado, né? Eu vou fazer o quê quando eu encontro o aluno, a aluna, por exemplo, a Amanda. Eu vou encontrar ela no meio da rua e como a Amanda não colocou foto aqui para mim, o que vai acontecer quando eu encontrar ela na rua? Eu não vou reconhecer, né? Aí a Amanda vai ficar pé da vida comigo, revoltada comigo, mas se você pensar na ideia da análise de conjuntura, existem alguns fatores que vão me atrapalhar a reconhecer a Amanda, né? Então, não é justo a fala da Amanda falar que o professor não me reconhece, não está nem aí para mim como aluno. Não, existem outros fatores que atrapalham a estrutura e a organização social e que muitas vezes precisa, e aí que é o fundamental da análise de conjuntura, você entender essas correlações de forças, né, seja ela econômica, política ou social, para levar alternativas de ação. Então, o fundamental dentro da sociologia é que a gente, ao contrário dos fofoqueiros, que só falam as coisas ruins, a gente consiga também, a partir desse mapeamento, fazer uma correlação de forças, tanto políticas quanto econômicas e sociais, para poder interferir, para poder, de certa forma, mudar o percurso dessa história, melhorar a situação. Então, essa é a fundamentação de uma análise de conjuntura. Por quê? A análise de conjuntura é muito ampla, se pensar na ideia de uma sociedade, porque uma sociedade ela é conduzida por várias faces, né? Você tem a galera que hoje nas colunas sociais
né, distraem as pessoas com a vida de celebridades, e isso faz com que muitas pessoas fiquem curiosas, muitas vezes, para saber como é que fulano vive, mas só quer se despertar, faz aumentar o desejo das pessoas de quererem ter, por exemplo, a mesma grana que o Neymar, que poder andar, poder ostentar, né? E a palavra ostentação era uma palavra que era muito criticada há um tempo atrás, dentro do funk. E se você observar hoje no comportamento social, as pessoas ostentam muito, né? Toda hora você quer postar uma foto que está no lugar massa, que está num show, que está numa festinha, que está num barzinho, que tem isso, que tem aquele objeto, que comprou aquele tênis, que comprou aquela roupa. Esse tipo de ostentação também tem uma repercussão na organização social, né? Tem gente que vai ter poder aquisitivo de ter essas roupas, tem gente que não, né? Tem galerinha que eu conheço, por exemplo, na nossa comunidade aqui da Ceilândia, que por não ter condições do pai comprar, muitas vezes briga com o pai porque o pai não quer comprar aquilo porque tem que comprar arroz e feijão, e eu sei que tem muita galerinha que vai por meio da bandidagem, do assalto e assim por diante, por causa de algumas mentalidades que muitas vezes são divulgadas, entre elas essa ideia de que só é feliz se você ter coisas, né? Se você possuir a mesma coisa que as celebridades, inclusive até o mesmo corpo, né? Se vocês observarem como ampliou a quantidade de academias ao nosso redor, né? E também não só de academias, mas como vantagens de poder, hoje, a pessoa comprar o seu próprio corpo, estruturar o seu próprio corpo através de cirurgias plásticas, né? Onde a pessoa vai lá, aumenta o bumbum, aumenta o peito, bota não sei o quê, bota isso, bota aquilo, né? Bota a panturrilha, bota peitoral. Então, você começa a ter uma mentalidade de uma sociedade que se organiza através daquilo que é o belo. Aquilo que é feio, a gente discrimina, a gente exclui, a gente não quer perto, né? E isso é complicado. Numa vida social, a vida não é feita só de beleza, né? Os gregos tinham uma ideia de chamar que a vida social é dividida em uma tragédia, mas também em uma comédia. Então, tem os dois lados da moeda ali, se a gente quiser brincar dessa forma, né? Então, você tem uma outra estrutura social que, ao mesmo tempo, traz essas ostentações, traz também limitações, né? Como, por exemplo, políticas públicas que são aprovadas hoje, onde se reserva verbas para comprar fazer determinadas políticas públicas, como essa denúncia que o site da UOL está fazendo, onde o Ministério da Educação tinha 220 milhões, para gastar com internet nas escolas públicas, mas o dinheiro não é usado. Por outro lado, você tem mães ali que fazem protestos porque foi aprovado uma política pública que acaba jogando a educação especial, aqueles alunos que têm necessidades especiais, excluindo eles do processo, né? Atualmente, o ministro da Educação chegou a dizer que os alunos da educação especial atrapalham o desenvolvimento dos outros alunos dentro da escola. Então, o cara que não tem noção da ideia de inclusão, né, de incluir as pessoas e não criar guetos, né, não é simplesmente porque você tem uma certa deficiência que a sua vida não faz a minha ter sentido. E as Paralimpíadas, né, estão aí, começaram, e elas demonstram muito isso, que esses atletas são capazes de superar os limites, e que muitas vezes você que tem as suas capacidades cognitivas, físicas, muitas vezes ditas normais, né, você muitas vezes é mais parasita, né, do que como se fosse um jarro de barro jogado no meio da sociedade ali, que a tua existência muitas vezes, apesar das tuas capacidades, a tua existência não é notada, não tem interesse, não tem sentido, porque você mesmo muitas vezes não dá sentido às suas capacidades. E ao contrário, muitas pessoas que têm alguma deficiência física e até mesmo intelectual, elas demonstram mais capacidades do que muitos ditos normais. Então, isso é uma complicação muito séria e que a gente precisa, muitas vezes, fazer essa análise de conjuntura para perceber, né, como é que, por exemplo, tanta gente passando fome, né? Essa semana, eu fui tocar no final de semana num lugar aí, o pessoal estava com cesta básica lá para distribuir, eu pedi cesta básica aqui
porque tem galera da minha comunidade aqui na minha quadra que trabalha catando latinha, não tem um emprego fixo, não tem condições, já é idoso, as pessoas não têm família para ajudar. Pô, vou lá e pego uma cesta básica para doar. Aí você fala assim, mas como é que pode gente passando fome, gente sem emprego, enquanto você tem, por exemplo, no mundo do futebol, negociações milionárias rolando, né? A gente tem investimentos bilionários rolando, e muitas vezes parece que o futebol fecha o olho para aquelas comunidades que estão, né, necessitando. Então, é muito complicado, né? Você pensa no futebol, o futebol para pandemia para poder a galera assistir o jogo no estádio. E, assim, se contaminar, morrer, parece que assim, menos um para encher o saco, entendeu? O que vale a pena é manter a economia, é manter esse mercado. No caso do futebol, dá muito dinheiro, né? E é engraçado que, ao mesmo tempo, você tem situações dentro do grupo social que a gente faz para distrair as pessoas, né? Para desligar as pessoas desse mundo e assistir outras perspectivas, né? O que a gente chama de entretenimento, diversão. É o caso, por exemplo, do Netflix, que hoje virou uma grande locadora, um grande cinema em casa, mas muitas vezes você vê simplesmente a questão de um comércio sendo motivado, né? Tanto que é interessante você pensar na ideia de séries, várias séries que nunca terminam, sempre conta a história pela metade, segura você um mês para você poder pagar o outro e dar continuidade na história, que não acaba e você corta de novo, e aí só pagando para você dar continuidade, e assim vai, e assim vem. Então você tem uma sociedade cheia de elementos que é necessário, então, a gente repensar um pouquinho até que ponto essas atividades, né, elas têm uma repercussão na nossa vida, na nossa realidade social. Estão entendendo aí, gente? Sim. Sim, professor. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Tem coisa, escreve aí no Meet que eu estou lendo aqui também, tá bom? Escreve aí no chatzinho. Então, quando a gente está falando de análise de conjuntura, então é esse exercício de você simplesmente parar de analisar as coisas na sua complexidade, para não simplesmente ficar engolindo as coisas como elas estão vindo, né? E aí a gente tem algumas etapas. Que etapas são essas, né? Deixa eu só corrigir uma frase aqui que está incorreta. Está escrito clima, né? Então vamos lá. Então, a primeira, a ideia é coletar dados, né? Por que no análise de conjuntura é importante coletar dados? E aí tem a ver com a ideia de ir atrás de fontes coerentes, né? Que ir atrás de elementos que comprovem aquilo que eu estou falando. Eu comentei aqui sobre a matéria do portal UOL. Espera aí, será que o portal UOL não está tendo alguma intenção ali por trás? Então, eu preciso observar de onde é que estou coletando esses dados. Por isso, as referências, as fontes de pesquisas são muito importantes. Um youtuber, estou assistindo, o cara comentou uma coisa sobre um determinado assunto. Peraí, de onde é que ele tirou isso? Peraí, qual é a fonte que ele está colhendo esses dados? Peraí, eu estou falando que a escola, a maioria dos alunos estão com problema ali de internet. Então, peraí, vamos lá nos alunos, vamos ver se realmente é isso ou simplesmente eu estou fazendo um apanhado geral da mentalidade daquilo que todo mundo está dizendo e aí eu acabo repetindo. Então, na primeira análise, na primeira parte da análise de conjuntura, é necessário você coletar dados, né? É necessário você estar ali presente, ali com esses dados em mãos, para você ter veracidade naquilo que você está falando, para que a sua fala seja verdadeira, vamos dizer assim, ok? Segundo fato, segunda etapa, você listar os acontecimentos, né? O que aconteceu de importante, né? O que tem ali que está acontecendo no quadro econômico, na política brasileira, na vida social. Peraí, será que existe uma hierarquia ali de fatos, né? Será que, poxa, de repente a gente vê os alunos lá no chat da escola, quando foi a reunião de pais, né, a reunião com a comunidade para falar do retorno às aulas, como deveria, eu vi muita gente colocando assim, porque meu filho não vai voltar, mas
a escola não pode me obrigar, mas peraí, não é a escola que pode obrigar você a mandar seu filho na escola, não é o professor, não é o diretor Jefferson, nós somos funcionários públicos, e ali dentro da lista dos acontecimentos tem regras que a gente deve obedecer. Por quê? Dentro da ideia da lista dos acontecimentos, você tem que perceber quem são os atores que estão envolvidos. Então, se não estava tendo aula, a culpa não é minha, né? Você tem toda uma trama ali de organização estrutural, de hierarquia de fatores ali que levam àquela determinada situação. Então, você precisa observar que um determinado acontecimento, ele está ali, mas ele, por trás dele, existem sentidos, existem causas, existem perspectivas de mudança, existem perspectivas de ruptura desses acontecimentos, mas que ele também é executado por atores, né? Quem são os envolvidos? Quem são as pessoas que estão ali diante daquele fato? Eu, por exemplo, você de repente observa seu pai está trabalhando muito, caramba, está reclamando de tudo. Se você começar a organizar, né, todos os acontecimentos, seu pai estressado, seu pai sem dinheiro, seu pai falando que está ouvindo muita coisa no serviço, você começa a perceber que o serviço do teu pai está afetando ele radicalmente, né? O Tiago colocou aí que as revoltas liberais têm alguma relação com o surgimento da sociologia. Tem sim, Moisés. Quando a gente estudou, quando eu dei, desculpa, né, propus para vocês o primeiro roteiro de estudo que falava sobre o surgimento da sociologia, a gente viu que dois fatores fundamentais marcaram a sociologia, né, que foi a Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? Aquela ideia de que existe uma ordem política ali, que é o rei, que fala em nome, diz, né, que é Deus aqui na Terra, fala em nome, o rei é rei porque Deus quer, e que atrapalha toda a estrutura de desenvolvimento econômico da França. Então, percebendo que a Inglaterra estava desenvolvendo economicamente por causa daquilo que a gente vai chamar de Revolução Industrial, né, então os franceses passam a grupos, claro, econômicos, passam a incentivar a população a se rebelar contra. Surgem essas revoltas, surgem essa mentalidade de que a burguesia, conforme Karl Marx vai chamar, né, mas com os grandes comerciantes passam a liderar essas revoluções para que mude-se politicamente, para que favoreça a economia. É claro, causa um caos social, né? Se a gente viajar um pouquinho, quem estudou aí mais um pouquinho a sério o surgimento da sociologia, vai perceber que o cara sai do campo agora, o camponês deixa de trabalhar na fazenda e vai ter que ir para a fábrica, que fica na cidade. As cidades crescem em função da fábrica. O que acontece? Muda todo o comportamento. Se eu almoçava lá na fazenda com a minha esposa, se eu tinha meus filhos trabalhando comigo, agora na cidade eu estou sozinho. Então, as pessoas se relacionam muitas vezes por ganância, por egoísmo, por exploração do trabalho. Então, é claro, isso causa uma agitação social, causa uma confusão. Então, se as pessoas tinham vínculos familiares para viver em tribos no passado, agora são os vínculos de finalidade econômica que me determinam como é que a gente vai se organizar. Uma coisa é que se a gente tivesse vínculo consanguíneo aqui, e baseado em valores, falasse assim, olha, a Sara, a Luísa, o Tiago, o Rian, o Moisés, nós vamos estudar juntos que a gente se ama e a gente quer aprender as coisas para melhorar a vida juntos. Outra coisa é falar assim, não, escola, a gente tem que aprender muito conteúdo porque vai cair no vestibular. Aí é competição, porque quem passa no vestibular vai para o mercado de trabalho, vai conseguir destaque, quem não vai virar mão de obra barata. Quando a gente começa esse discurso, a gente vê que até o próprio discurso da escola vira um problema social. Então, você tem um acontecimento, muitas vezes, né, como, por exemplo, passar a ideia de vestibular, que ele gera problemas sociais. E se você não vê quem são os atores envolvidos, você acaba se perdendo nisso. Então, esse é a análise de conjuntura, a primeira, a segunda, a terceira etapa. Qual é a quarta etapa? E eu já estou acabando, tá bom? A ideia é de você observar o clima dos acontecimentos. O clima que as coisas estão acontecendo é o clima simples, né? É um clima tranquilo, é um clima que está empolgando ali as pessoas,
né? Quantas vezes eu lembro que, às vezes eu saio com a galera, pô, a gente ia pra festa, de repente eu tava meio triste ali, tava meio sem graça, pô, ficava meio no meu canto na manhã, mas daqui a pouquinho, cara, começava a música a tocar e a galera dançar, daqui a pouco eu começava com o pezinho ali, e balançando, balançando, daqui a pouco eu tava, né, doidão, aí você fala assim, como é que tu conseguiu isso? Ah, meu amigo, o clima dos acontecimentos vai levando a gente a isso. Então, se o clima é empolgante, a gente muitas vezes estuda com maior vontade. Se o clima é tenso, onde as pessoas desanimam, ixi, aí a gente não gosta de estudar nem a pau. Né? Então, quando na realidade social é do mesmo jeito. Hoje a gente está muito andando, pisando em ovos, porque o clima dos acontecimentos não está muito legal. Seja na economia, muito desemprego, está faltando comida, está muita gente, né, sem dinheiro para comprar até pão, né? Você tem supermercados que cada vez mais o preço, o valor está aumentando dos produtos, né? Se você pensar na ideia de que uma caixa de 30 ovos está R$ 15, poxa, isso aqui era 8 conto um tempo atrás, agora já está 15 conto, poxa, 30, 40 reais o preço da carne, 15, né, 10, 15 contos, frango, pô, se você perceber, daqui a pouco um cara que é trabalhador, que tem família, não vai conseguir manter, né? Gasolina chegando a quase R$ 7, você vê que o clima é de tensão, né? Aí você vem nesse clima de tensão e fala assim, pai, eu quero um iPhone. Claro que teu pai vai ficar indignado, claro que teu pai vai ficar puto da vida, por quê? Porque o clima dos acontecimentos não são favoráveis. Então, muitas vezes, quando você quiser entender a relação das pessoas, do grupo, observa o clima dos acontecimentos. Como é que surgiu? Como é que está o momento? Né? Nós, por exemplo, estamos vivendo um clima político muito tenso. As pessoas estão planejando sair em 7 de setembro aí para poder apoiar o governo Bolsonaro. Muita gente está temerosa. Por quê? Porque um tempo atrás, a gente teve uma ditadura militar, onde os militares tomaram de conta e o pau desceu. Né? A gente viu muita gente enriquecendo, a população se lascando, a população não tendo estrutura, e o clima ficou tenso. Né? Por isso que quando a gente fala, vamos estudar o que em sociologia? E aí o Tiago já dá uma resposta bacana. A gente estuda tudo, que tem a ver com a ideia de que mercadoria, emprego, indústria, estudar, família, toda a religião, cultura, tudo isso interfere nas nossas relações como pessoas, interfere nas nossas relações sociais. Como é que a gente vai viver junto num clima de tensão nisso? Então, a sociologia se preocupa, sim, com essas temáticas, Thiago, na perspectiva de analisar até que ponto isso está interferindo, né? E quais são as possíveis tendências que ali se apresentam. Então, a sociologia ela tende a observar essas perspectivas para poder propor, apontar alguma alternativa de ação para que exista a projeção de um futuro melhor, né? Mas para isso é necessário, além de coletar dados, listar os acontecimentos, observar os atores envolvidos, observar os climas, o clima dos acontecimentos, é necessário, então, que a gente também observe as relações de forças. Moisés, as revoltas liberais, no caso da sociologia, sim, tá bom? Outras ciências, a gente vai ter aí um desenvolvimento não só marcado na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, mas, por exemplo, a Revolução Industrial dependeu de tudo aquilo que foi construído diante do período que a gente vai chamar de iluminismo. Então, todas ali as projeções que a gente tem, todas as coisas que foram elaboradas, pensadas, produzidas, energia elétrica, máquina a vapor, telefone, transporte, você vai perceber que tudo isso foi usado dentro da Revolução Industrial para desenvolver melhor a economia. E desde lá a gente faz isso. Qual o interesse, por exemplo, de vocês se tornarem universitários? Muitas vezes nem pela questão de realização pessoal, é por uma questão de atender ao mercado produtivo. Então, quanto mais conhecimento você tem,
mais capacidade você tem de desenvolver coisas produtivas. Então, a mentalidade é que existe por trás das coisas relações de forças, tem interesses ali envolvidos, né? Tem interesses ali que, muitas vezes, influenciam o comportamento dos indivíduos, tem interesses que, muitas vezes, ali unem os indivíduos, submetem os indivíduos, alienam os indivíduos, faz com que os indivíduos sejam mais fáceis, mais manipulados, né? Então, existe relação de força. Então, por exemplo, não dá para pensar na ideia de que a escola é uma instituição social, é uma instituição, né, que cuida da educação dos indivíduos, mas ela reflete, sim, uma relação de força. Você está aprendendo alguma coisa que alguma política pública, né, no caso do MEC, determinou dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, você fala assim, professor, tem algumas coisas que você gostaria de ensinar para a gente que está fora do programa? Ixi, tem um monte. Mas como programa, se eu não respeitar o programa, eu posso ser punido, né? Tanto pela questão governamental, tanto pela ação de, por exemplo, alguns pais de vocês, né? Então, eu já recebi processos administrativos em função de coisas que eu falava em sala de aula. Então, eu tenho que esclarecer o que eu estava falando na aula e em que isso tinha a ver com o conteúdo que o programa necessita. Então, você tem ali um conjunto de elementos ali que determinam, muitas vezes, as relações entre as pessoas, né? Moisés, sobre Augusto Comte, deu para a sua teoria o positivismo. O que é positivismo? É um posicionamento, né? Uma postura de considerar de que só a ciência tem resposta para tudo, né? Então, quando você pensa nas soluções que a gente tem, tá, para soluções de problemas sociais, por exemplo, qual a solução científica? Peraí, está faltando comida para o povo, é necessário que a gente produza mais alimentos, né? Então eu vou reforçar a agricultura, estou falando como economista, tá? Se você quiser observar as falas do ministro da Economia do nosso país, vocês vão observar isso. Primeiro, então, eu tenho que reforçar os agricultores, para depois poder conseguir, através disso, que haja uma grande produção para que chegue alimentos na mesa de qualquer um da população brasileira. Só que essa visão positivista, muitas vezes, né, apesar de ter dado início à sociologia, muitas vezes é distorcida. Hoje a gente fala de uma sociologia não mais positivista, mas uma sociologia crítica. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas são gananciosas. E muitos dos produtos brasileiros que são produzidos, muito alimento que é produzido, né, muitas vezes a gente tem mais interesse em exportar esses produtos para fora do que alimentar o povo aqui dentro. Então tem jogo de interesse. A fome no Brasil é produzida. A fome do Brasil gera riqueza para alguns aqui nesse país. Então você não tem uma visão, muitas vezes, da ciência ou positivista muito coerente quando se trata da questão social, né? Para a matemática pode ser até exato, 1 mais 1 é igual a 2. Na área da sociologia, não é exato. Se eu pegar duas pessoas, uma pessoa, uma grande potência, e junto com outra, nem sempre eles conseguem unir forças para os dois se beneficiarem juntos. Muitas vezes o egoísmo faz com um pise no outro, se aproveite do outro. E aí você tem um problema social cruel. Né? Vocês, por exemplo, chegando agora na escola, mas não pegaram as formas de avaliação que a gente tinha na escola. E uma delas é o estudo dirigido, que era aplicado em sala de aula. O que a gente pega? A gente pegava 2 alunos, ou 3, em trios, para fazer um estudo dirigido. Uma prova sobre um tema, onde a ideia era, se a gente pega 3 alunos, significa que a gente pega uma superpotência, um outro superpotência, mais uma superpotência, que os 3 estudaram as coisas e que juntos podem fazer um trabalho maravilhoso e tirar uma nota muito alta. O que acontecia na realidade? E a gente começou a perceber que não dava mais para aplicar estudo dirigido em dupla ou em trio, porque falava assim, um falava, não, eu vou estudar matemática, o outro estuda língua portuguesa. E aí cada um fazia uma prova, no final não era feito em dupla, não era feito em trio, era individual.
Então, você tinha uma mentalidade que não era de potencializar as forças, era simplesmente de derrubar ali a partir dos interesses de um grupo. Então, você tem uma mentalidade que precisa ser mudada. E essa mentalidade é o que a gente chama, então, de perspectiva de poder projetar tendências. Moisés está perguntando se analisar os fatos sociais com base no senso comum não pode ser considerado um pensamento sociológico. Não, não pode. Tá, Moisés? A gente, dentro da sociologia, a gente não pode analisar simplesmente pelo senso comum. A gente precisa ter um olhar que vai além do olhar do senso comum, um olhar mais crítico, né? A gente chama de científico, é científico, mas é claro que a gente, na área da sociologia, percebe que tem algumas aberturas. Não adianta falar que o povo deve seguir uma determinada regra, porque a gente sabe que sempre nas regras existem a ideia da gente ou burlar as leis, ou, de certo modo, a tendência, no caso nossa, falando povo brasileiro, tá? Porque em outros povos, igual o povo europeu, japonês, é tudo assim, ó, segue à risca, né, as regras. Nós temos uma capacidade de nos adaptarmos e encontrar o nosso jeitinho. Só que esse jeitinho, é claro, provoca muitas vezes problemas. Do mesmo jeito que lá no Japão ser rígido demais provoca muito problema. São uma população muito organizada, uma população muito exigente naquilo que faz, mas se você observar o índice de suicídio no Japão é altíssimo porque as pessoas não se realizam como pessoas simplesmente seguindo regras. Então você precisa construir uma mentalidade, uma necessidade dentro de você de que algumas regras são boas para você viver e viver feliz. Quando você não percebe isso, é claro que as regras não fazem sentido. Então, dentro da sociologia, a gente tem essa perspectiva, ultrapassar esse senso comum, porque esse senso comum, desculpa aí a fala, né, até a tua vizinha sabe fazer, analisar e criticar quem está na tua rua, ok? Então, galera, essas são as etapas, né, da análise de conjuntura, onde vocês vão ter a oportunidade de quinta-feira colocar em prática, né? Então, quinta-feira que vem eu vou trazer alguns problemas sociais e vocês vão tentar analisar esses problemas fazendo essa caminhada aí por esses 6 pontos, né? E aí eu chamo a atenção para alguns erros que está lá dentro que tá lá no outro formulário que eu deixei na plataforma, tá? Que é a ideia dos erros que a gente não pode tentar evitar, né? De fazer muita comparação, tratar as coisas com superficialidade, subjetivo, levar muito para o lado pessoal e também de ser unilateral, só olhar para um lado, ok? A gente vai falar isso na quinta-feira. Deixa eu só tirar uma dúvida na Luísa Almeida, tá certo? Mas a ciência é totalmente exata? Eita! Quando você fala que é exata, é para alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, se metricamente na matemática eu preciso dividir um espaço, com exatidão significa isso, de forma que as coisas se ajustem, é claro que a física, a matemática, a química vão precisar daquilo que a gente chama de exatidão, ok? Então, eu não vou poder misturar determinados produtos químicos, determinadas estruturas químicas, de modo que se ultrapassar a medida do possível, né, e aí a gente pensa, por exemplo, no remédio, né, que existe a milimetragem necessária para poder te ajudar a parar com dor de cabeça ou com a cólica. Mas se você usa demais aquele produto, o seu organismo, por exemplo, se adapta. Por isso, muitas meninas que sofrem de cólica, muitas vezes ficam tomando uma medicação, Novalgina, por exemplo, e daqui a pouco percebe que aquilo ali não está mais fazendo efeito. Né? Então, você tem uma ideia de que a ciência ela tem um pensamento de organização, de estruturação, sistematização, mas dentro dela também existe a ideia de uma constante mudança, sim, tá? Então, eu não posso chamar simplesmente a ciência de totalmente exata nesse sentido, não, que há controvérsias nisso, tá? Há muitas complicações. E só uma coisinha, Luísa,
O que usar como base concreta? Você usa uns termos que dentro das ciências é terrível. O que usar como base concreta? Os dados da ciência só são concretos na medida que eles te ajudam a resolver um problema da realidade. Então, depende disso. Eu nunca, você vai ver na ciência, alguém indo pesquisar um determinado assunto simplesmente porque, hoje eu deu vontade de estudar a luz. Não. A luz se estudou de forma concreta porque ela se tornou um problema para você. E aí ela precisa de uma solução em que isso pode me afetar, o que isso pode resolver. Isso é a base concreta da ciência. Os dados que ela consegue coletar diante daquelas pesquisas, diante daquelas experiências para poder resolver determinados problemas é que faz a ciência trazer essa base concreta, né? Então, por exemplo, quando em sociologia a gente cria suposições para a solução de problemas, significa que a gente está sugerindo, mas só na aplicação prática que a gente vai perceber se essas soluções elas são viáveis ou não, né? Muitas vezes mudar igual nós fizemos nas eleições de 2018, mudar de presidente, mudar de partido na presidência, falaram que concretamente era uma forma de resolver os problemas do país. De novo, na base social, isso muitas vezes não dá certo, ok? Muitas vezes as pessoas, se mudar de religião, você vai mudar. Opa, toma cuidado, que muitas vezes o comportamento da ideia de só mudar de religião não muda o problema, que muitas vezes está em você de não assumir a tua relação com a divindade. Então, não é simplesmente mudando as coisas ou achando suposições que a gente chega a uma realidade, a mudança de uma realidade. Não, ela depende muito daquilo que a gente está pesquisando. Thiago, alguém entendeu a mensagem que eu mandei? Thiago? Só não pode mandar o gabarito da questão, senão deixa as pessoas estudarem. Ser esperto. Okay? Deixa as pessoas estudarem que elas encontram a explicação porque a resposta é correta. Beleza, gente, já são 4h34, eu vou parar por aqui, tá bom? Se tiver alguma pergunta que eu possa ajudar, mas se não, não esqueçam, por favor, de baixar lá no arquivo, que fala sobre esse assunto que eu comentei hoje, tem lá uns tópicozinhos que vão te ajudar a entender um pouquinho melhor, tá bom? Mas na quinta-feira eu vou estar trabalhando isso de uma forma bem mais aberta com vocês, trazendo os próprios problemas para vocês analisarem, tá bom? E aí vocês vão se acostumando com a ideia de como é que na sociologia a gente estuda, os problemas sociais. Ok? Alguma perguntinha? Alguma coisa que alguém queira falar? Só se o senhor me permitir uma coisa. Diga, o senhor falou sobre, quando a gente estava falando sobre o que o mundo vê tudo na beleza e que as coisas sempre têm que parecer perfeitas pelas redes sociais, e eu lembrei de uma teoria que eu vi em algum lugar, que eu não lembro onde, que é a sociedade do espetáculo. Acho que é Guy Debord, do cara. Que as pessoas, elas estão sempre estão sempre em um constante show, querendo sempre mostrar para as pessoas o melhor. E quando as cortinas se fecham, a realidade ela vem à tona, os problemas ficam atrás da cortina, mas as pessoas sempre querem mostrar para o público o melhor. Acho que o autor é um rapaz chamado Guy Debord, uma coisa assim parecida. Isso. Mas ele traz a ideia, essa mentalidade de que nós hoje nos escondemos muitas vezes, com essa ideia de que tudo tem que ser um grande espetáculo na vida. E muitas vezes a gente acaba trancado no quarto e percebendo que o espetáculo é até a gente ser reconhecido pelo outro. E muitas vezes o outro não nos vê como tão grande assim. O que é que provoca isso nas pessoas? De tanto criar uma expectativa, ela se frustra. Então, ela se frustra por querer demonstrar para as outras um mundo que muitas vezes ela não é. No sentido de que as pessoas sempre a viram felizes, mas quando ela estiver triste, como é que as pessoas vão reagir? Porque não estão acostumadas à tua tristeza, não estão acostumadas ao teu fracasso, não estão acostumadas, e isso é simples, gente,
fracasso é normal, acontece na vida das pessoas quando a gente tem um projeto de vida que a gente quer alcançar, de repente não consegue, mas assim, a vida tem muito mais valor do que simplesmente aquele objetivo que você alcançava, né? Vocês, por exemplo, são novinhos, né? Vocês têm a possibilidade de montar um projeto hoje, sei lá, passar no vestibular e fazer um curso de direito. Quantas pessoas estão entrando na faculdade e de repente chega lá, observa que aquilo aí não é a praia dela, porque a gente não foi acostumado a educar as pessoas antes de chegar na faculdade, a fazer um teste vocacional, por exemplo, para descobrir qual é a vocação, quais são os seus dons, suas habilidades, se a tua tendência te leva para aquele caminho, né? É muito absurdo você pensar na ideia de um professor que não gosta de gente, que não gosta de aluno. Você pode gostar de estudar, mas você não serve para ser professor, mas chega na faculdade, é o jeito, a profissão que me dera é essa. É igual médico, por exemplo, eu tenho um pavor a essa nova geração de médicos que nem olha para a cara da gente muitas vezes, não sabe nem teu nome direito, tanto que quando vai preencher algum remédio, te pergunta o nome completo, pô, tá lá na ficha, cara, pega meu nome lá, reconhece meu nome lá, o cara, em menos de 5 minutos, nem olha para tua cara, diz que é virose, te manda para casa tomar um remédio. Então, muitas vezes você tem essa insensibilidade por uma falta de mergulho naquilo que você realmente é como pessoa, e acaba criando frustrações. Mas quando você é novo, você tem a possibilidade de errar e buscar outro caminho. Quando você já tem uma idade, muita gente se frustra e aí se entrega à bebedeira, ao vício, a coisa desse tipo, por não conseguir encontrar soluções, e isso afeta muito, né? Afeta muito. E é cruel. A sociedade do espetáculo é cruel. Tem um outro sociólogo, chama Bauman, né? Ele traz a ideia de que a gente está vivendo uma sociedade que é muito líquida. O que é líquido? Aquilo que não é sólido e que tem a tendência a se transformar em gasoso, evaporar. Então, por exemplo, as amizades escapam pelas mãos como se fosse você tentar segurar um copo d'água. As relações são muito frágeis, né? Por exemplo, eu fico olhando para a cara de vocês como meus estudantes, eu fico com a vontade maluca de criar vínculos de amizade com vocês, de dar continuidade à nossa relação como pessoa depois que acabar a escola, entende? Porque você é uma pessoa que, para mim, seja agora ou como futuro, me dá um sentido para aquilo que eu sou como pessoa, como professor, né? E quantos amigos eu tenho que foram ex-alunos que encontro por aí, mas muitas vezes as pessoas são o quê? São vistas só como um número na chamada, aquele professor chatinho lá baixinho que fala pra caramba de sociologia, acabou a escola, já me dá minha nota, eu só quero saber disso, vai embora e nunca mais nem dá sinal de vida. Então é muito chato quando você vê uma sociedade que se dilacera muito fácil, é muito líquida. Então ele fala que, Bauman retrata que na questão do amor, isso é o que mais a gente percebe. E, de certo modo, é o que a sociedade contemporânea hoje está vivendo, né? Amores líquidos, onde o cara rapidinho em casa, daqui a pouco separa, onde não tem vínculo nenhum, não tem nada, nenhum valor que faça as pessoas terem mais solidez, né, nas suas relações. É muito bom você trazer esse assunto. É um material que a gente geralmente trabalha com o pessoal do terceiro ano, viu, Luiz? Já é bom saber que dá para trabalhar essas coisas com vocês. Alguma coisa mais, galera? Vou parar de gravar aqui. Se quiser fazer alguma pergunta, fácil.